Bom dia a todos, bom dia professores, professoras do município de Fazenda Rio Grande, Curitiba e região metropolitana. Hoje estamos aqui com os nossos convidados especiais, professor Daniel Markovski, professora Márcia Raquel Grandal Forno e a nossa intérprete em Libras, professora Jandira. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre avaliação em tempos de incertezas, um desafio no chão da escola. Então, Daniel, nosso professor, né, há muito tempo aqui na rede estadual, foi meu professor de história lá em 2000 e alguma coisa, 2003, né, lembro muito disso. Professor Daniel, professora Márcia, sejam todos bem-vindos. A Secretaria Municipal de Educação agradece a participação de vocês nesse primeiro webinário da educação. Então, Daniel é doutor em Políticas e Gestão da Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Tuiuti do Paraná, mestrado em Políticas e Gestão pela mesma instituição, graduado em Estudos Sociais e História pelas Faculdades Integrada Espírita, pós-graduação em Metodologia da Pesquisa em História, professor concursado em História na Rede Estadual do Paraná, e professor no Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba. Que currículo, hein, Daniel? Parabéns. Professora Márcia Grandal Forno, doutoranda em Educação na linha de Políticas Públicas pela Universidade Tuiuti do Paraná, mestre em Educação na linha de Políticas Públicas e Gestão da Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná e especialista em psicopedagogia pela Faculdade Bagose. Também que currículo maravilhoso. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live. Daniel, Márcia, muito obrigada, professora Jandira, que também vai fazer, né, a interpretação para as pessoas com surdez. Muito obrigada. Daniel, Márcia, fiquem à vontade. Um bom dia a todos e todas, sem esquecer de ninguém. Quero dizer que é um prazer e uma honra estarmos aqui com vocês nesta manhã, de lembrar também que fiz parte desta rede de ensino há praticamente 18 anos atrás, onde tivemos aí a proposta pedagógica primeiro e o primeiro plano, que hoje é uma lei para o município. E também dizer que é uma honra rever ex-alunos, seja do estado, seja do município, seja da universidade. É muito bom perceber isso, que nós temos já esse retorno, tanto na rede municipal quanto estadual, dos profissionais que estudaram conosco, que cresceram conosco, que ensinaram muito a nós também. Então, uma honra, quero agradecer aí à Secretaria Municipal de Educação por esse convite, e quero também agradecer ao Centro Universitário Santa Cruz por esta parceria, e também esta parceria que mantemos aí com a Márcia Gisela, acho que mais de 17 anos, não, Márcia? Sim, somos amigos e colegas de profissão há 15 anos. E é com muita alegria, né, que hoje nós vamos compartilhar, conversar um pouco com nossos conterrâneos, né. Eu estou muito feliz pelo convite, feliz por, né, estar na nossa terra, o local onde a gente escolheu para morar e trabalhar, né, e poder trocar algumas ideias, compartilhar alguns conhecimentos. Também trabalhei na rede em 2002, 2003, né, no SEMAI, há muitos anos atrás. E participei um pouco dessa elaboração dessa proposta aí que o Daniel mencionou, e que bom, né, que hoje a gente pode conversar um pouquinho sobre avaliação. Daniel, então começamos. Nós gostamos de trabalhar em dupla, né, e aí eu quero fazer uma brincadeira aqui já de início, que nós vamos ficar filosofando e pedagogiando, né, pelas formações. Quando o Daniel fica filosofando muito, eu puxo ele de volta, né, para o chão da escola, e da mesma forma, quando eu estou pedagogiando muito, ele nos leva a pensar um pouco aí, mais teoricamente, enfim. E aí nós vamos fazendo esses trocadilhos, numa conversa bem tranquila, e bem prazerosa, né? E ao mesmo tempo a gente, com essas conversas, nós vamos reelaborando o conhecimento e tentando
contribuir um pouco com a nossa educação de rede. E aí, não poderia ser diferente, né? Nós vamos começar aí com uma imagem para a gente pensar um pouquinho, né? Então, a gente trouxe aí no início da nossa fala uma imagem de uma professora, né, com seus alunos, e aí uma série de balõezinhos. E não sei aí, né, o que vocês lembram, o que remete a essa imagem. Daniel, não sei se quer falar um pouquinho aí, filosofar um pouco aí com a gente sobre o que essa imagem o traz de memórias, de pensamentos. Liga o microfone, Daniel. Então, fico observando, essa imagem já me remete a muitos pensamentos, mas eu gostaria de focar numa coisa. Eu tenho a impressão que quando nós temos um quadrado, né, Márcia, do ponto de vista do pensamento filosófico, parece que ele se fecha em cantos, parece que ele se fecha na tradição, parece que remete ao século XVI e anula, de certa forma, o antes, que era o mestre e o aprendiz, o mestre 3, o mestre 4, aprendizes, mas parece que aquilo ali não é um mundo, algo fechado, e a tentativa, de alguma forma, de uma homogeneização, a tentativa de estar querendo que todos sejam iguais, às vezes não protegendo as individualidades, ou seja, um olhar quadrado para esse início de reflexão. Olha só, né, a Maria Antonieta colocou aí, né, que a imagem lembra ela que a professora espera que todos pensem iguais, né, deseja que pensem iguais. Maria Antonieta, eu acho que é mais além, mas seguindo essa sua linha de raciocínio, talvez nós estejamos induzidos, né, por um sistema, por uma série de questões que todos pensamos iguais, né, e aí, muitas vezes, eu não gosto de pensar somente na questão da professora, porque ela faz parte de um sistema e de um grupo que é muito mais abrangente. Então, às vezes nós, né, e aqui eu me coloco como professora de sala de aula, que também sou, inconscientemente a gente cria uma expectativa de um padrão de pensamento, mesmo sem querer, né? E às vezes essa imagem, quando eu olhei para ela, né, eu me vi muitas vezes fazendo isso, né, e criando uma expectativa, apesar de não querer isso conscientemente, que os alunos devolvam de uma certa forma um padrão de conhecimento, um padrão de ideias, né, e aí levando isso adiante. Exatamente, Cassiana, né? A professora não pode ter o propósito de moldar o pensamento. E é justamente nessa linha, né, que a gente começa a pensar um pouco nesse tema da palestra, né, que é a avaliação. Como a gente pensar uma avaliação dentro dessas singularidades individuais de cada aluno e professora também, sem querer ao mesmo tempo criar esse padrão, né? Colocar todo mundo nesse quadrado. Aí, para organizar nossa fala aqui, nós organizamos em 4 grandes blocos, tá? O primeiro, de uma forma bem sintética, bem rápida, só para ter um contexto, né? Para entender que as coisas não amanhecem do dia para a noite e não se modificam, né? Do dia para a noite, a gente trouxe um pouquinho desse contexto histórico da avaliação. A segunda, né? O segundo bloco a questão da lógica, né? O diálogo continuado entre o conceito e a evidência, né? Entre essência e aparência. O terceiro, a avaliação, compreende o todo complexo e articulado, né? O que de fato faz parte dessa categoria avaliação, que aparentemente parece ser algo simples, mas ela abrange algo muito mais complexo, né? Ao mesmo tempo articulado. E o último bloco, a avaliação e a subjetividade humana em tempos incertos, né? Trazer um pouquinho dessa realidade, dessa atualidade que nós estamos vivendo aí nesses últimos tempos, né? Há mais de um ano já nesse período de isolamento.
E aí, né, para começar a pensar, a gente traz dois autores aqui, né, que sinteticamente falam um pouquinho dessa questão histórica da avaliação. Então, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já leram, senão já fica aí uma dica nossa, né, para ler o Moacir Gadotti. E o que ele fala em relação à avaliação? Que ela tem uma dimensão, né, ele traz as dimensões da avaliação. E ele coloca que a avaliação, ela é muito maior do que a dimensão técnica, ou seja, aquela questão de elaborar um instrumento e mensurar a aprendizagem dos nossos alunos. Ela vai muito além dessa dimensão que ele coloca como técnica, porque ela abrange a questão dos espaços de formação docente, né? Ao mesmo tempo que ela tem essa dimensão técnica de, né, de alguma forma fazer esse diagnóstico da aprendizagem dos nossos alunos, ela tem um retorno dentro dessa formação dos professores, que é para quê? Para rever a partir do que o instrumento avaliativo forneceu de dados, trazer elementos para que a gente reelabore o nosso planejamento, reelabore a nossa entendimento e reorganize as nossas possibilidades de aprendizagem. E aí, ainda dentro desse autor, ele coloca o quê? Que é importante refletir a avaliação como parte da atividade humana. Por quê? Porque ela é uma ação intencional aplicada a qualquer prática. Então, não é somente na escola, né? Nós, de alguma forma, avaliamos constantemente as nossas condições de vida, os nossos colegas, os nossos familiares, a nossa relação com a organização de vida propriamente dita, né? O que a gente faz, um planejamento do que a gente já fez, de como a gente está agora, de como a gente quer estar daqui a um tempo, né? Então, isso é um processo que o Moacir Gadotti coloca como parte da nossa atividade humana. E aí ele coloca dentro da escola isso sendo entendido como uma ação intencional, aplicada a qualquer prática, dos docentes, dos discentes, né? E aí a possibilidade desta avaliação ser entendida, compreendida dentro de uma utilização, né, cotidiana das pessoas. E aí eu passo agora um pouquinho para o Daniel falar um pouquinho do Lucchesi. Muito bem. Como o Lucchesi no nosso campo de observação que gerou esta fala única hoje, eu sempre digo fala única porque quando abordamos assuntos será uma única vez, mesmo que retomamos, ela não será a mesma, né? Até porque o tempo passa e modifica a realidade. O Lucchesi, introdutoriamente, podemos dizer assim, que ele apanha essa questão da avaliação, ele vai dizer aquilo que eu observava no início, e como pesquisador eu sempre gosto de tomar os ensinamentos do velho e bom Marx, quando ele fala que, ao olharmos a realidade, nós conseguimos fazer, através do método de observar a realidade, coletar muitas informações, mas elas não vêm, num primeiro tempo, organizadas. E aí ela é fundamental que a formação continuada, que a organização da gestão esteja organizada, para ajudar, contribuir para que o coletivo trabalhe de forma colaborativa em prol do aluno. Então, esta organização se dá nos planos. E Lucchesi faz uma viagem antes mesmo do século XVI para dizer como que essa questão de avaliação começa. Ele vai primeiro observar que entre o mestre oficineiro e seus 3 ou 4 alunos, não havia esse processo avaliativo antes do século XVI. Havia ali aprendizagem, quem aprendeu continuava fazendo as coisas e tudo bem. Mas ele vem ao século XVI e vai dizer o quê? A avaliação ali existia para seleção. E do século XVI ao século XX, poderia dizer até hoje, foi importado um modelo seletivo, que era para o exército, para empresas, para outras coisas, e transportado um tipo de avaliação que era
desconectado do todo complexo articulado. Eram provas feitas que não estavam articuladas à complexidade de um projeto e assim por diante. Então, o Lucchesi vai trazer e vai ser o pano de fundo dessa nossa abordagem hoje, no sentido de mostrar esta articulação. Isso nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa fala, no sentido de mostrar esta articulação qualitativa da avaliação no processo que se desenvolve na rede de ensino e que culmina lá, dentro da sala de aula com o aluno, que isso é fundamental. Mas destacando essas dimensões, o projeto político-pedagógico, o plano de trabalho docente, o PTD, a gestão, aí se configura fundamental. Assim como está na Constituição, que no ensino público, gestão democrática da educação, é preciso, é urgente democratizar a escola para que a avaliação passe a ser qualitativa e não excludente. Márcia, contigo. Então, ainda nesse contexto, né, Daniel, a gente coloca aí, né, Lucchesi faz uma viagem histórica lá no século XVI, com a pedagogia jesuítica, né, e aí no século XVII a gente tem um pouquinho da questão da pedagogia comeniana, né, que começa a entender que existia, né, essa possibilidade de ter um mestre ensinando. E aí a gente traz um pouquinho, né, alguns períodos históricos propriamente entendidos, né, dentro da avaliação da educação, da aprendizagem, né? Então, o que os grandes teóricos entendem? Que existem 5 grandes períodos que marcaram a história da avaliação educacional. Primeiro período, eles denominam de período pré-Tyler. O que é o período pré-Tyler, né? Que é o primeiro período trajetória da avaliação. Ele ocorre aí no final do século XIX, início do século XX. E ele é marcado pelo quê? Né? Precisamente aí nas 3 primeiras décadas do século XX. O que ele se caracteriza aí dentro do período avaliativo? Pela utilização de medidas psicofísicos. Quais são essas medidas, né? Que seriam avaliados o quê? As capacidades sensoriais, os tempos de reação, né? Talvez, para a gente refrescar a memória desse período, foi o período marcado pelos testes de QI, do quociente intelectual, né? Então, o QI tanto, o QI, né? Vocês lembram desse período que se falava muito, qual que é o teu QI, quanto é o teu QI, tudo era em relação a esse quociente intelectual, né? Com enfoque instrumental e mecanicista para analisar as aptidões individuais de cada aluno. Então, estava voltado muito nesse quociente individual e a partir desse QI de cada pessoa, era o que ele dava conta ou proporcionava e estava amarrado nisso. Tinha o QI baixo, já se entendia que o limite dessa pessoa era limitado, né? Tinha um QI alto, então ela tinha capacidades, potencialidades muito grandes. Esse tipo de avaliação, então, nesse período, eles usavam os instrumentos que eram as provas, né? Então, era centrado nas avaliações para medir a aprendizagem, porque estava atreladas às questões psicossociais. Não estabeleciam essas relações diretas com o planejamento, com o currículo, então, ou seja, fazia a prova, mensurava os resultados e, a partir disso, se resumia o período de avaliação. Aí o segundo período, né, que ele coloca aí de mais ou menos 1934 até aproximadamente 1945, eles colocam então a marca, né, da avaliação, que é o período Tyler, que é o quê? Né, baseado no estudioso Ralph Tyler, que é considerado para muitos estudiosos o pai da avaliação educacional, né? Por quê? Nessa fase, os objetivos educacionais, eles se constituíram como centro da avaliação. Eram descritos padrões técnicos e critérios relativos ao desempenho escolar dos alunos, objetivando determinar coincidências e discrepâncias entre o planejamento e o efetivado. Então, começa aqui, né, por isso que eu entendo que talvez Ralph Tyler tenha sido o marco, né, dentro desse período da avaliação, porque ele começou a fazer relação não somente com o que o aluno
respondia de resultado, mas fazer relação desse resultado do aluno atrelado ao planejamento do professor. Ou seja, ele começou a entender que se o aluno não atingiu determinados níveis de conhecimento a partir dos instrumentos utilizados, isso tinha a ver, muitas vezes, com o que estava sendo passado ou a forma como estava sendo passado aquele conhecimento. E começou a trabalhar esta relação entre os resultados dos instrumentos e o planejamento do professor. E aí ele coloca que a avaliação começou a ser entendida como um instrumento diagnóstico, não mais um resultado que termina, que tem um fim em si mesmo, como era antes. Mas sim, ele serve como um instrumento para diagnosticar a realidade do conhecimento dos alunos e, a partir disso, fazer um replanejamento. Então, a avaliação começa a ser vista a partir desse autor como um instrumento diagnóstico quantitativo, né, de rentabilidade não mais só do aluno, mas em relação à rentabilidade e à eficiência da escola. Por isso que aí nós temos uma grande marca, né, em relação a esses períodos avaliativos. O terceiro período, né, eu estou acelerando um pouquinho aqui, que é só para a gente conduzir e entender um pouquinho esse contexto, tá? Mas se caso tiver muito rápido ou tiver difícil compreensão, vocês sinalizam aí que a gente vai desacelerando um pouquinho, ok? Aí nós temos o terceiro período, que eles denominam de período de inocência, né? Que ocorreu aí entre 1946 a 1957. O que eles colocam aqui? Que foi o momento que muito se refletiu e se escreveu sobre a avaliação, né? Então foi fervoroso as discussões, as reflexões e as escritas sobre essa categoria. Porém, em termos práticos, né, em avanços, não foi na mesma proporção. Então, não surgiram novas estratégias, né? Não surgiram novas ideias sobre a avaliação educacional. Mantiveram-se a mesma ideia já trazida no segundo período. Em relação à avaliação, o que trouxe de diferente em relação ao segundo período? Foi quando surgiu o trabalho de Bloom, que é chamado aí o período a questão do Benjamin Bloom, que estabeleceu 3 categorias para a organização dos objetivos educacionais. O que ele fez? Ele pegou essa ideia já trazida por Tyler, né, entendendo a avaliação como um diagnóstico, e ele categorizou em objetivos, colocando a avaliação cognitiva, a avaliação afetiva e a avaliação psicomotora. E o que ele queria com isso, né? Era classificar os comportamentos do aluno, demarcando as aquisições e os modos de raciocínio para auxiliá-lo a progredir em direção aos objetivos traçados. E aí ele também apontava a necessidade do professor estabelecer uma relação entre esses objetivos, os comportamentos que os alunos deveriam aprender e que seriam avaliados. E o Bloom, ele traz o quê? Foi quando ele trouxe as primeiras reflexões e os primeiros apontamentos sobre a avaliação com caráter formativo, a qual vigorou na proposta anterior, né? Então, o que nós temos aqui? Tyler colocou a avaliação como um diagnóstico. Bloom incorporou a questão formativa a partir da avaliação. E aí nós vamos para o quarto período, colocado aqui de 1958 até 1972, que eles colocam como período do realismo, né? Que contrasta um pouquinho o anterior, que idealizava, né? Porque ele chama-se, né, a questão do período de inocência, porque ele ficou no campo das ideias, né? Então ele idealizava uma avaliação que ele não conseguiu colocar na realidade escolar. E aí, diferentemente desse período, o período do realismo, ele conseguiu avançar mais na prática do que o período de inocência. E aí traz aqui a questão do senador Robert Kennedy, que ele propôs
que a avaliação fosse um componente obrigatório nos contextos escolares, permitindo, dessa forma, que surgissem os programas avaliativos que conhecemos hoje, como os processos avaliativos externos de larga escala, os quais, né, objetivavam dimensionar de que forma o recurso público destinado à educação estava sendo justificado pelo cumprimento dos objetivos. E aí abre duas vertentes de nosso pensamento, né? A questão toda de controle, que vem junto, né, associado a essas políticas de avaliação de larga escala, ao mesmo tempo que a obrigatoriedade dessa avaliação. E aí ele coloca que esse período representou uma grande ampliação da concepção de avaliação, que saiu do foco avaliativo só do aluno, para um foco que avaliasse também professores, escolas, sistemas de ensino, inclusive as próprias políticas educacionais. E aí, ele, né, se aponta que teve um redimensionamento do eixo de objetivo para o eixo das tomadas de decisões. E aí eu trago aqui um pouquinho, né, o autor Dias Sobrinhos, que coloca que essa mudança de foco e essa descentralização acabaram repercutindo de forma negativa para um conceito que tem a ver com a ideia de prestação de contas. Então, a gente acabou tendo um desvio dentro daquilo que estava vindo pelos nossos teóricos, de ter entendimento de uma avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa, e aí entra a avaliação pelo controle. Né, pelo controle controle de resultados, enfim, né? Aí a gente tem esse pequeno desvio de rota, né? Que a princípio estava vindo de uma forma bem produtiva em relação à avaliação como um processo formativo, tanto de aluno quanto professores. E aí ela começa a se caracterizar dentro de um processo de controle, né? E aí nós estamos no 5º período, que eles denominam de profissionalização, que é desde 1973 até agora, né? O que esse período traz para nós? Ele foi marcado por um grande avanço pelas práticas e políticas de avaliação. E aí ele pode ser caracterizado por alguns aspectos, né? Primeiro, pelo aprimoramento sobre os conceitos de avaliação, né? Então nós tivemos reflexões e crescemos muito em relação a esse entendimento do que é o ato de avaliar. O segundo, que nós tivemos, organização de programas de formação continuada de avaliadores. O terceiro, a instituição de parcerias e cooperação entre instituições e profissionais envolvidos no processo avaliativo. E o quarto, o aprofundamento teórico em relação aos métodos, né, bem como um diálogo entre as concepções que permeavam no campo positivista e no campo fenomenológico. E aí começou-se a ter um foco no processo e não mais no produto final. Então, sinteticamente, né, logicamente, se a gente fosse a fundo nessa questão histórica da avaliação, a gente ficaria o tempo todo conversando sobre isso, mas não é o nosso foco. Então, vamos lá, Daniel, para a nossa próxima imagem. E aí, segue com a sua palavra aí. Muito bem, Márcia, muito bem colocado. Esse é um tempo longo aí, e a gente pergunta aí no Brasil, né? O que ocorria no Brasil nesse momento, para a gente iniciar esse diálogo que se segue. Pois é, os anos 20 no Brasil, a gente tem estudado dedicadamente para entender esse ponto de partida, que lá eram as escolas novistas, a escola nova, que dava sinais de mudança no Brasil. Mas que mudanças eram essas? Nós temos que perceber que economia e educação caminham, de alguma forma, juntas. Ou seja, existem autores aí que colocam que a economia determina a educação e muitas outras coisas. Muito bem, o que ocorria ali? Nós estávamos num momento no Brasil em que estávamos saindo da Primeira Guerra Mundial e, pela primeira vez, o Brasil dava um salto industrial e precisava de mão de obra qualificada. Então, começa a se olhar, a partir daí, qual era a realidade brasileira. Abastados estudavam nos colégios ainda
com teoria jesuítica, vamos assim dizer, que permeou muito a história brasileira, da colônia, de parte do Império, e depois com o retorno. Mas era uma educação para as elites. Os trabalhadores não estudavam, trabalhavam no campo, eram explorados, então começa a ter a necessidade de qualificar o trabalhador, e com isso as massas começam a perceber que precisavam participar da sociedade de alguma maneira. E isso vai crescendo, crescendo até o golpe de 1964, que instaura a ditadura no Brasil e praticamente encerra todo aquele desenvolvimento escola novista, do Manifesto dos Pioneiros da Educação, dos avanços ali com Paulo Freire, tá? E que foram um fervor naquela época, nas mudanças de governo até o golpe ali, mas um Brasil que começa a se industrializar, e incrível que se industrializa ali nas 2 guerras mundiais, foi um momento forte em que substituía importações, de certa forma, pela produção local, que era fundamental. O que acontece com o golpe no Brasil? E aí aquela parte final é muito importante para a gente estar pensando. Vem o tecnicismo. Quer dizer, é preciso o técnico que realize as tarefas de forma satisfatória, mas que não pense. Existem essas tentativas ao longo do tempo de idas e vindas. Por exemplo, cursos técnicos, de um lado, é maravilhosa a instituição de cursos técnicos, porque aquele trabalhador vai conseguir o seu sustento. Mas, de outro lado, porque não acesso à universidade. Então, esses anos ali que a Márcia acaba de falar, eles instauram no Brasil o tecnicismo que perdura por muito tempo, e ainda na redemocratização tem idas e vindas, né? Então, essa lógica, o diálogo continuado entre conceito e evidência, é a gente, enquanto esse diálogo ele é permanente. Por isso é necessário a gente pensar o conjunto das coisas, construir juntos. Qual é a realidade social que temos? Qual é a realidade? Que daí vai de encontro ao diagnóstico, que foi já abordado pela Márcia ali, que é olhar a realidade e, a partir da realidade olhada, construir perguntas, construir o conceito. Mas é preciso olhar com cuidado, porque as evidências nem sempre respondem perguntas que não sejam colocadas de maneira correta, de maneira satisfatória. Isso tem a ver com o fracasso do ensino, fracasso do aluno, fracasso das redes e assim por diante. Então, é preciso que nesse diálogo continuado, por isso é um processo dialético de idas e vindas, se vai à realidade social, se coleta o que é importante para aquele momento de estudo, para aquele momento que estamos vivenciando. E é um processo. A Márcia destacou o processo como fundamental. E isso vai se modificando, seja pela economia, seja pelo próprio processo histórico, pelo acontecimento social. E a escola, sendo o locus que traz os reflexos da sociedade, precisa estar atenta, porque é ali, no chão da escola, que pode-se propiciar um conhecimento que vá de encontro a necessidades, principalmente dos mais necessitados, dos trabalhadores como um todo. E é ali que se resgata, não importa de onde venha, se é das classes populares, se dos mais pobres, se das favelas. O que importa, nesse caso, no chão da escola, não é, Márcia? É esse diálogo que leve o quê? A aprender. Este menino, esta menina precisam aprender a ler e a escrever, a dizer a sua palavra. Eu quero, com todas as ressalvas necessárias, finalizar esta pequena introdução a essa interrogação, a esse pensamento, colocando para a escola, sim,
e que ninguém pode cercear, porque é um processo democrático que está na Constituição, que é o dizer a sua palavra. Em Freire, a gente encontra algo no seguinte sentido, entre aspas, não é no silêncio que os homens se fazem, mas pela palavra, pelo trabalho e pela ação, reflexão, fecha aspas. O que o Freire estava, nesse momento, colocando para nós? Que a escola é o lugar do diálogo, é o lugar dos questionamentos, das perguntas. Então, essa interrogação, ela vem colocar assim, o que eu estou pensando? Trocando juntos, muito bem, Elias, Zilda, processo em que precisamos estar e fazer parte juntos. Então, muitas vezes, esse processo democrático é rechaçado por redes, por mantenedoras que querem impor a sua vontade, como eu tenho ouvido há pouco tempo que o Conselho de Escola, para surpresa, Márcia, tenho ouvi recentemente em reunião que não é o órgão superior em tomadas de decisões. Ora, na escola ele é sim e é deliberativo. Então, quanto mais diálogo, quanto menos essa coisa, mas tem que fazer assim, quanto menos esse dedo indicado, melhor. Melhor para o diálogo, para a convivência e o tempo todo, de forma contínua. Eu vejo que nesse processo, você, Márcia, tem muito a ver com sua pesquisa, a importância da formação continuada, interna e externa, no chão da escola e a formação entre seus pares. Entre seus pares. Porque aí consegue-se construir um diálogo que faça o professor gostar da sala de aula, gostar de estar, gostar de ensinar. E não aquele olhar punitivo, muitas vezes, porque não está fazendo, porque não tem vontade. É a questão qualitativa, isso vai acontecer no chão da escola. Essa palavra é fundamental. E aí você testemunha, não é, Márcia, que no Anita a gente discutiu tanto isso ao longo do tempo, que nós temos hoje um corpo docente com pessoas que fizeram o PDE, o Programa do Desenvolvimento Educacional, tantas que foram para o estrito senso, como você, se não me engano, temos lá de 5 a 8 mestres e mestrandos, temos doutorandos, como você, temos doutor. E a equipe diz assim, está tudo resolvido? Não, porque é continuado, é processo contínuo, isso é fundamental no chão da escola. E vejam, o lugar da formação nesse processo, devolvo assim para você a interrogação para aquela chamada, se eu estou filosofando, você vai pedagogiando. Ok, Márcia? Vamos lá, né? Eu vi aí as mensagens da Marilda, né? E de mais gente aí que colocou no chat as dificuldades, né? E o que a gente sente falta nesse período remoto. Porque volta-se aqui, né, nessa imagem, a questão do processo, que nos está longe dos olhos. Né? Então, eu acho que é justamente essa questão entre a questão do conceito e evidência, né? E aí eu vou trazer um pouquinho da questão da realidade, desse período remoto em que a gente se prende na entrega e na devolução e na análise das atividades devolvidas, né? E a partir dessas evidências que nos dão, nós temos que refletir sobre como aprendeu. Mas foi ele que fez? Ele teve ajuda? Ele fez sozinho? Foi alguém que fez por ele? E aí nós nos colocamos em conflito se essas evidências que nós temos são de fato evidências reais, ou a análise que nós temos dessa evidência está em discrepância com, de fato, o processo que foi realizado, aquela atividade. E isso nos causa angústia, né? Quando a gente vem e retoma isso para esse processo avaliativo. Como nós, a partir das evidências que nós temos, podemos formular um diagnóstico do processo daquele aluno, sem entender o processo que ele chegou. E aí nós temos esse conflito diário, né? E aí talvez nós pudéssemos preencher esta imagem
com muitos mais balãozinhos, né? Como aprendeu? E aí nós colocaríamos aí sub-balãozinhos, mas aprendeu com ajuda, sem ajuda, sozinho, alguém fez, né? O que não aprendeu? Mas ele não aprendeu por quê? Alguém leu, não leu, alguém ajudou, ele teve um tempo, ele teve material, ele teve condições para não aprender, ou ao contrário, para aprender. Por que ele não aprendeu? Né? E aí nós vamos colocando aí esses balõezinhos dentro dessas nuvenzinhas, porque nos tiraram, talvez, dentro de uma construção histórica que nos fez levar a uma compreensão que o processo de aquisição, de apropriação do conhecimento, como ele elabora o pensamento para chegar no conhecimento, é que de fato nos importa. E aí, nesse último ano, esse processo está longe dos nossos olhos. E aí nós ficamos nesse processo de reconstruir essa ideia de como compreender o processo de aprendizagem do nosso aluno, porque está acontecendo. Não está dentro de uma estrutura física, mas o trabalho pedagógico, o trabalho do professor, ele vai se fazer presente a partir da relação que a gente estabelece, mesmo à distância. E aí, mais à frente, nós vamos estar falando um pouquinho disso, né, sobre essa relação que está distante, mas pode estar próxima, mesmo quando a presença física não está corporeificada numa estrutura institucional, né? A relação do professor-aluno, a transferência, a apropriação do conhecimento, ela pode ocorrer, sim, e pode ter condições de sucesso se a gente materializar isso na aprendizagem. E aí, mais à frente, a gente vai falar, né? Eu não quero atropelar um pouquinho a nossa fala. E aí, mais à frente, o que a gente coloca? A avaliação compreende o todo complexo e articulado. A gente fez um esquema aqui para a gente entender o seguinte. O que eu me vejo muitas vezes, me pego aqui num pensamento que ainda compreende a avaliação dentro daquela lógica de mensurar um resultado, de diagnosticar o que os alunos aprenderam. Mas, talvez, a gente precise nos transportar um pouquinho para entender a avaliação como isso que nós estamos fazendo hoje. A avaliação é um processo de reflexão. Ela não é só a atividade que o aluno devolve. Ela faz parte da atividade, mas ela é esse processo que nós fizemos nesse movimento do pensamento, de olhar para o processo de ensino e entender se esse processo, de fato, ele tem um caminho, um acesso com o nosso aluno. Isso é avaliação também. E aí, é esse complexo articulado, que é assim o que o aluno conheceu. A avaliação é mensurar, de alguma forma, se o aluno conseguiu se apropriar daquele conhecimento que a gente, de alguma forma, proporcionou o acesso. Mas ela não é só isso. Ela é uma avaliação de rede também. Né? Como a rede está se organizando em relação ao planejamento, como está a autonomia da escola em relação ao seu PPP, ao colegiado, né? Porque ele vem também de uma disparidade, muitas vezes, em relação às propostas institucionais e umas propostas de rede, né? Que estão atreladas também às políticas públicas maiores, estaduais, nacionais, né? E aí vem em efeito cascata. Aí a gente colocou aqui também a avaliação do professor, do aluno, da sala de aula, mas não é essa avaliação que da meritocracia, né? Do merecimento, enfim, não é uma avaliar se o professor está trabalhando, não, mas é um avaliar para pensar se o processo está proporcionando caminhos de acesso ao conhecimento pelos nossos alunos. E aí vem a questão seguinte, que é o da intervenção. E aí vem esse movimento, né? O processo que eu proporciono, ele está de acordo com aquilo que os nossos alunos, de alguma forma, conseguem se apropriar? Se não está, de que forma que poderiam ser? Qual a dinâmica que eu preciso organizar?
Vai aí, Daniel, continua meu pensamento. Está se mexendo todo ali, está tendo cócegas para falar. Nossa, agora você foi profundo aí nessa articulação da intervenção, e mais do que ninguém, você sabe o que é essa intervenção, o que ela propicia quando pensamos na escola. O que queremos e o que vamos fazer para realizar o que queremos. Então, obrigado, Jeremias, aí, pelas reflexões que você considera boas, a professora Sirlene também, sentindo falta do olho no olho, saudade mesmo. Se não fosse essa pandemia que causa, de fato, morte, a gente já teria voltado correndo, não é, Márcia? Isso é fundamental. Mas isso me remete a pensar como continuamos fazendo, mas como realizamos essa intervenção, não é, Márcia, no processo do Anita, que precisava que isso acontecesse. Então, eu acredito que no chão da escola é preciso a gente pensar que intervenção é essa. Qual é o projeto de escola que temos? Qual é o diagnóstico? Então, para isso, o que nós temos? Nós temos ali, sinteticamente, claro que cheio de todo o complexo articulado, tão bem colocado ali, mas nós temos um projeto na escola que pretende-se que se realize. E na ponta nós temos todos os profissionais da educação, a comunidade como um todo, que quer que seu filho aprenda e aprenda bem. Para que isso, e a dificuldade desta articulação é muito complexa, então é preciso começar pelo quê? Pela reformulação, como alguém colocou ali, né? Qual é o projeto que temos? E nós, em um determinado momento, não tínhamos projeto nenhum de escola, não é mesmo, Márcia? E aí a gente fez um trabalho difícil, um grande desafio, como a Natália coloca ali, que foi a reformulação do PPP. Como que você reformula ou realiza um novo, haja visto que o anterior já estava vencido e não dava mais conta da realidade social daquela comunidade? Então, a Márcia, na época recém-chegada a esta instituição, ela começa a pensar, e eu dizia, nós precisamos ter algo que diga ou que seja o reflexo da escola que queremos, mas que não seja de gaveta, que realmente se realize no cotidiano da escola. E aí a gente começou. Chamar pais, discutir com a comunidade, parava a aula, chamava o pai para estar junto com o aluno, e assim por diante. Por quê? Nós precisávamos ter na sala de aula algo que o professor se amparasse e que quisesse realizar com gosto. E para ele realizar isso na dinâmica interna da sala de aula, ele precisava estar imerso neste processo. Então, a gente provocou uma espécie de transformação na escola que mexeu com muitas posições, ora acirradas de discussões, ora muito complicadas, e na hora da redação mais complexo ainda, para a gente ter a possibilidade de, dentro da dinâmica interna da sala de aula, o professor saber claramente o que ele queria realizar dentro da sala, e ele queria porque ele estava junto. Então, Márcia, como o tempo corre muito, fale um pouquinho desse processo, por favor, dessa construção coletiva do projeto pedagógico, que é importante para sinalizar o caminho a seguir na escola. Sem ele não tem muito. Tem vontade de uns poucos. Com ele tem vontade coletiva e trabalho colaborativo. Por favor, Márcia. Muito bem lembrado, Daniel. E eu acho que aí nessa tua fala, né, relembrando aí essa questão da nossa instituição, tem uma questão que sempre foi muito clara para mim e, de alguma forma, eu não aceitava discursos o projeto político-pedagógico é a teoria, não é o que acontece na sala de aula. E aí eu devolvia com a seguinte resposta: então nós temos que reescrever para que o projeto seja de fato o que acontece. Enquanto a escrita não estiver de acordo com a realidade, ele não será um projeto nosso. E não é isso que nós queremos.
né? Então, se ele está numa escrita que não te representa enquanto professor, nós temos que refazer a escrita. E a partir dessa reflexão, né, dessa reescrita, você não, né, mas esse projeto, ele precisa te representar e descrever de alguma forma a realidade da nossa instituição, para que a partir dessa descrição nós possamos de fato ter um projeto institucional que atenda às demandas específicas dos nossos alunos e dos nossos profissionais. Enquanto essa escrita não te representar, ele não será de fato um projeto do Anita Canet, como era a nossa instituição. Ele será mais um projeto de gaveta. E isso eu não aceito, né? Por isso, o chamamento de todos, pais, alunos, profissionais, para que, de fato, aquilo que está escrito, como muitas falas também já dizem, papel aceita tudo. Assim, exatamente. Mas o que vem antes do papel é que precisa ser pensado. Nós só estaremos escrevendo e formalizando a escrita se, de fato, ele corresponde com a nossa realidade. Então, o que nós colocarmos no papel vai estar antes sendo muito bem discutido, refletido, para ele estar nos representando e, de fato, acontecendo. Então, é mais ou menos essa reflexão que vem dentro desse complexo da avaliação. Por quê? Porque a avaliação não é só uma dimensão técnica. Ela compõe e compreende todo esse processo de corresponsabilidade com o processo educacional. Ela não é mensuração de índices, não mensuramos resultados. Nós estamos o quê? Avaliação que faz parte de um projeto maior, que é um projeto educativo, dentro de uma perspectiva de uma escola, de uma educação que tem uma função social, não é uma função profissionalizante só, ela tem uma função de transformação da sociedade. Então, antes de eu refletir sobre a avaliação, eu preciso refletir junto sobre esse processo educativo. E aí entender que o projeto da minha escola precisa de um projeto em que eu acolho todos e que todos se sintam representados dentro desse projeto. A partir dessa acolhimento, né, de profissionais, de alunos, de famílias, eu crio corresponsabilidades. E aí entra muito a questão da gestão, né, que a gestão dentro desse processo, ela faz parte de um conjunto de responsabilidades que são descentralizadas, divididas, compartilhadas, mas que ela tem um foco e um objetivo único, independente da função que cada um exerce dentro dessa instituição. Eu me sinto responsável pelo processo avaliativo, assim como a família sente essa responsabilidade, assim que o aluno precisa se sentir-se parte desse processo e responsável por ele também. Porque ele não é um passivo, ele é ativo. Enquanto eu não proporcionar reflexão para que ele entenda a diferença de receber conhecimento e reelaborar e fazer esse exercício de construir o seu próprio conhecimento, a gente vai estar sempre esbarrando nos mesmos problemas e nós não avançamos. E qual que é o caminho? Na nossa instituição, e eu acho que foi um processo exitoso, foi a partir da construção, reelaboração do projeto político-pedagógico, que a gente conseguiu acolher muitos profissionais, criar um diagnóstico da nossa realidade, rever práticas pedagógicas e pensar o que nós queríamos em relação ao nosso projeto educativo para aquela realidade escolar, para aquelas famílias. Mas isso não foi feito a partir de uma relação hierárquica. Isso foi a partir de uma relação entre pares, em que todos, independentemente da função que exerciam ou, né, do conhecimento que tinham, puderam, de alguma forma, trazer as suas ideias, a sua compreensão, e aí projetar, e aí a ideia do projeto, de que forma que nós iríamos reorganizar a nossa prática docente, que incluía tanto a didática da sala de aula, a metodologia, né, o conjunto de conteúdos, conhecimentos, para daí sim chegar no ato de avaliar, que aí talvez o Daniel queira falar um pouquinho sobre o ato de avaliar em Lucchesi. E aí traz nossa questão
que é a avaliação e subjetividade humana, né? Dentro desses tempos incertos que estamos vivenciando. Então, Márcia, muito bem dito. Antes de iniciar, eu quero agradecer a todos e todas que estão aí dando a sua contribuição. Em nome da Vilma Dionísio, agradecer o pessoal do Uni Santa Cruz que está junto aí, né, da professora Sirlene, para lembrar que trabalhamos na rede municipal lá nos idos do ano 2000, quando aqui na Fazenda estive para fazer a transição, para fazer o diagnóstico, e ela lembra muito bem, quando foi para fazer a transição, para ver o que a educação precisava, não tinha nem escolas, nem cobertura de quadras naquele tempo, o que eu fiz? Enquanto uma equipe visitava diretores, visitava a secretaria, eu ia, sabe aonde? Conversar com o professor dentro da sala de aula, quando ele permitia ir com seus alunos. E ali começou o projeto que culminou depois na Lei do Plano Municipal de Educação, que é uma lei da rede, aí, lá nos idos já de 2004, junto com a proposta pedagógica. Então, eu agradeço aí as contribuições, e para a gente ver o quanto a gente avançou, mas o quanto a gente precisa lembrar daquela lei e reformular quanto necessário, que é o Plano Municipal de Educação, com suas metas, com seus objetivos, com a perspectiva de valorização dos profissionais da educação como um todo, e valorização, claro, no campo do financiamento, mas também no campo da formação, com possibilidade de estudar no estrito sensu, daqueles que querem se dedicar à pesquisa em educação. Feito isso, quero, porque o tempo voa quando a gente entra nesses assuntos, e a Márcia testemunha do que temos e do que podemos em uma hora. Eu quero destacar para hoje temas que precisam ser abordados sempre, em todo momento. Lembrar que é democracia, que é trabalho coletivo e colaborativo, portanto, tem todos os profissionais, a comunidade e as pessoas, voz e vez sem cerceamento. É o diálogo continuado, fundamental, no chão da escola, tá? Isso é fundamental, e realizar realmente o PPP através do PTD na sala de aula, que é a sua realização. E aí vem uma coisa que o Lucchesi diz, talvez a Márcia chamou a atenção ali, ele fala uma coisa forte, ele diz assim, entre aspas, a avaliação não resolve nada. O que resolve é a gestão, aí tão citada pela Márcia, porque a avaliação vai conferir se deu certo ou não. A avaliação vai conferir se isso deu certo ou não. Não vou me ater tanto ali a essa questão do livro, mas a uma síntese do pensamento lucchesiano, até porque no livro o Lucchesi sintetiza toda uma vida dele que vai nesse sentido. Mas ele aborda que a função da avaliação é garantir o sucesso em qualquer lugar e na escola. Pode ser na empresa, na família, no trabalho, no emprego. Nesse caso, na escola. E que todos apostam no sucesso. Se a gente não apostar no sucesso, a gente está no lugar errado. Isso é fundamental. E todos, tenho certeza, os profissionais da educação, principalmente aquele professor, aquele funcionário que lida direto com o aluno, é fundamental. E nossos dirigentes, primeiro, precisam estar no chão da escola e terem dado conta da gestão da dinâmica interna da sala de aula, para depois estarem em outras funções de direção e assim por diante. Não o contrário, se afastar delas porque não gostam delas. Então, todos apostam no sucesso, que sinaliza, e que pode sinalizar o que? Avaliação? Satisfação ou insatisfação. Lógico. Então, o que resolve mesmo é a gestão. Quer produzir o desejado, vai permanecer onde está. Então, uma rede, por exemplo, ao fazer aquelas avaliações citadas pela Márcia, ela pode se conformar com o que tem, que é um caminho do silenciamento, deixa lá, não vamos investir muito, não vamos mexer. Mas sabe o que está acontecendo e sabe como pode se resolver, né? Nesse sentido, o fracasso escolar, por exemplo, no próprio Lucchesi,
ele pode acontecer, né, do estudante, de realmente ter dificuldades por uma série de fatores, alguns dizem por camadas populares, por serem pobres, ou de todas as dificuldades possíveis, né? Mas, assim, o fracasso escolar também pode decorrer, não só do estudante, mas, sim, da rede. Olha que bom o Vanderlei aí, que bom a participação do meu ex-aluno aí, acho que aluno da Márcia também, discutindo lá no curso de pedagogia essas questões que estamos discutindo na rede, né? Exatamente. Mas também a instituição fracassa, isso mostra, né, no ensino superior, no ENAD e assim por diante. Em sala, né, uma coisa interessante para o professor, para nós professores, em sala, né, que seria uma avaliação de pequena escala que mostra como que está o coletivo da sala de aula. Então, o Lucchesi pega um exemplo para se fazer uma curva, nada elaborado, uma curva de visão sobre o todo da tua sala de aula, professor. Então, ele diz assim, você tem lá 50 alunos, né? E você vai e faz uma análise assim, 50 alunos, 5 tiveram notas 8, 9, 10 ou mais. 45 tiveram 5, 4, 2, 1, etc. Então, o Lucchesi, nos seus exemplos maravilhosos e tantos que ele diz, ele fala que o professor dele, numa época, e que ele repetiu muitas séries na época, e o professor dele que o ensinou para chegar a esse ponto tinha 65 alunos. E a grande questão que ele dizia, o professor dele entre aspas, o menino, a menina, tem que aprender a ler e a escrever. Tem que aprender a ler e a escrever. E ficava repetindo, pedia para o aluno escrever sobre um determinado assunto, 2 linhas, o aluno dava conta, chegava, tá bom, mas pode melhorar. Tá bom, mas pode melhorar. Então, esse é o processo até 8, 10 vezes, até que o menino aprenda as idas e vindas, e não a quantidade de conteúdos, muitas vezes jogados por quantidades ou por alunos aprovados em quantidade e não em qualidade. Então, dentro da sala de aula, quantos alunos esse professor ensinou? Se ele tinha 50 e 5 estavam satisfatoriamente com 8, 9, 10, ele ensinou apenas 5 e 45 não ensinou. Então, o que está ocorrendo? Pode estar ocorrendo alguma coisa com a própria didática. O professor vê na dinâmica interna da sala de aula, se no PTD dele há isso. Feito isso, o professor pode se reportar aí ao projeto pedagógico da escola, né? Então, não é só do estudante, mas também é do professor, é da rede, é do conjunto, é da formação, é da economia, é da sociedade também. Então, quais as soluções que o sistema pode oferecer? Então, vamos fazer uma diferenciação aí no seguinte. A ciência procura desvendar assim, né, isso nas palavras de Lucchesi, como funciona a realidade. A avaliação, entre aspas, qual é a qualidade da realidade? Olha a pergunta. Qual é a qualidade da realidade? Interessa saber, então, causas e efeitos, no caso da ciência, talvez hoje, trabalhar com as tecnologias, com as dificuldades da Covid-19, trabalhar continuamente com as causas, né? Porque assim pode-se modificar os efeitos. Com o pai que está em casa com seu filho, com aquela realidade que pode não ser mostrada em câmeras muitas vezes, ou com aquela dificuldade de não ter acesso às tecnologias e material impresso, tudo isso que tem aí. Mas aí a dinâmica é formação continuada. Não temos aí uma receita pronta, porque como foi dito ali, a falta do olho no olho, tá? Com nossos alunos, isso faz toda a diferença. Mas a avaliação, a título de conclusão nesse momento, produz um conhecimento da qualidade do resultado de alguma coisa. Na medida que produz um resultado da qualidade, eu posso intervir na realidade da sala, na realidade da escola, na realidade da rede, enfim, e assim por diante. Se ainda for insatisfatório, o que faço? Né?
Então, novamente, coletam-se os dados da realidade e faz a comparação. Então, a principal coisa, quando você tem um PPP bem articulado, faz a comparação com o teu plano de trabalho docente e ainda dizer, não há milagre. Há uma luta constante, não há uma receita que resolva isso, mas sim, há indicativos. Comunidade, escola, ensino. O ensino é o fundamental, o conhecimento. O conhecimento vai transformar a realidade, vai trazer muitas possibilidades, mas sempre tem que ter bem claro, como com o velho Marx, as idas e vindas contínuas sem nenhuma parada. Claro, muito breve a visão aqui do Lucchesi, tá? É importante indicar aí o livro Avaliação da Aprendizagem, onde ele sintetiza tudo, toda uma vida de conhecimentos buscando avaliação, e uma avaliação pautada na qualidade, avaliação diagnóstica, avaliação processual, avaliação continuada, como um processo de esforço contínuo rumo à melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Daí devolvo para você, Márcia, encerrando aqui as minhas palavras, já está 1h07 de trabalho, agradecendo a todos essa oportunidade, a todos e todas, de ter falado um pouquinho das experiências, e ficamos aí com muita coisa que não deu tempo ainda, não é mesmo, Márcia? Sim, com certeza. Então, eu vou acelerar aqui um pouquinho, né, para trazer algumas questões que são importantes, Daniel. E aí você colocou a questão da democracia, e eu trago aqui uma citação, né, feita a partir de uma publicação da professora Bernadette Gatti, que ela fez no ano passado, e que a gente vai tentar levar isso para avaliação, que ela coloca o quê? Né? A questão das disputas de poder. E as relações de poder, que muitas vezes elas ficam transparentes no ato de avaliar. Que ela não é, na verdade, em relação à avaliação, ela está em relação a um projeto educativo que é muito maior. E aí ela coloca aqui, né, que dentro, tanto a educação básica como o ensino superior, quando está nessa questão, né, nesse movimento, nessa situação pandêmica, elas não estão isentas desse conflito. E aí a gente vê continuamente, né, essas disputas de poder, esses interesses diversos do jogo econômico, né, da questão das desigualdades institucionais e redes de ensino. E ainda ela coloca mais, né? Eventos como a pandemia desnudam a fonte e a origem das desigualdades, cuja atenuação requer políticas intensivas para a primeira infância e atenção especial para os alunos nos primeiros anos escolares. E aí, ainda na sequência, né, a gente colocou, de uma forma breve, alguns desafios do ensino remoto, trazido por a Simone Charzuk, né, que ela coloca aí, né, uma série de dificuldades em relação aos pais, em relação às crianças pequenas, fazer essa diferença entre mãe e professora nesse período, né? Em relação à distinção entre escola e casa, né? E aí, ainda, né, voltando um pouquinho na questão da Gatti, em relação a esses desafios do período de pandemia, né, todas as dificuldades que vocês já mensuraram, em relação à questão das dificuldades de acesso, as dificuldades de internet, a própria dificuldade dos professores, né? Eu vou deixar aí a indicação desse texto da Bernadette Gatti, né, para quem quiser depois ler, que traz todas essas questões pontuadas, né, já desde o início da nossa fala, pelos colegas professores, da ausência do contato físico, da saudade de ver nos nossos alunos, da dificuldade que de não poder enxergar a questão do olho no olho, né, que foi falado no início, e a nossa grande preocupação de saber como esses nossos alunos estão em casa sozinhos, né, a questão da vulnerabilidade, a questão da ajuda, do apoio e tudo mais. Então, ela traz todas essas questões de dificuldades dos alunos, mas o que é interessante é que ela traz as dificuldades da formação dos docentes. E como isso ficou, de alguma forma, invisível nesse tempo de pandemia. Essas reflexões e essas formações para trabalhar
com essa nova realidade de conhecimento, hoje, esse ano, talvez estejam mais presentes, mas nós ficamos invisíveis por muito tempo, tentando buscar individualmente a melhor forma de que pudéssemos levar aos nossos alunos o acesso ao conhecimento. E ela traz todas essas questões aí nesse texto, que devido ao tempo a gente não vai colocar. E aí, para a gente fechar o nosso pensamento, eu trago uma outra autora, a autora Jussara Hoffmann, né? E que ela coloca o que em relação à avaliação nesse contexto de pandemia. Aonde a gente precisa focar? A avaliação nesse contexto de pandemia deve focar em conhecer cada estudante em suas condições reais de vida e de estudo, nem que sejam, por exemplo, os registros das dificuldades que foram encontradas ao tentar dialogar com os alunos. Então, ou seja, a avaliação é isso. Se a gente tenta falar com o nosso aluno, se a gente tenta ajudar e esse diálogo ele não se efetiva, isso faz parte da nossa avaliação. Esse processo de refletir sobre a realidade e entendê-la como parte de um processo, de um projeto educativo muito maior. Né? Porque a escola, dentro desse sentido, ela tem uma função social. E se existe hoje, no século XXI, uma dificuldade de diálogo pela ausência da presença física, isso é uma constatação relevante para a gente pensar no projeto educativo de escola e de sociedade, né? Que uma congrui com a outra, né? Elas fazem parte de um processo e uma depende da outra, né? Para sua modificação. Então, elas estão inseridas dentro desse processo. E a Jussara traz muito bem essa questão. Então, a questão da reflexão e ação. E aí, para a gente terminar, o que a gente pautou a nossa fala desde o início, que é o quê? O diálogo. O diálogo entre estudantes, o diálogo entre as famílias, o diálogo com a escola, o diálogo com a rede. O caminho para chegar a novos caminhos, né, é redundante, mas talvez seja isso, não existe uma receita, como bem o Daniel colocou, é o diálogo entre todos os envolvidos dentro desse processo. Daniel, não sei se você quer falar, a gente teve que acelerar aí pelo nosso tempo, mas aí segue a nossa imagem final aí. Quem quiser, depois a gente pode estar indicando os textos, né, e os acessos, aí é só deixar aí, e colocar aí também, me coloco à disposição. O tempo é nosso vilão dentro de um assunto de tamanha importância, mas, de qualquer forma, agradeço aí pela oportunidade, pelo convite, e enfim. Eu gostaria aí de lembrar aí os idos de 2002, quando a professora Célia colocou ali, desse diálogo que fazíamos com a rede, na escola, no chão da escola, né? E a autonomia que as escolas tinham, as reuniões de diretores, as reuniões com os pedagogos e professores e assim por diante. E destacar que já naquela época tínhamos parceria com a Universidade Federal do Paraná, né? E para a formação, com conferências, com seminários, com a comunidade, para discutir e implementar um plano para o município de Fazenda Rio Grande e incluir escolas estaduais, CMEs e particulares. Isso é fundamental, o diálogo com todos, como a Márcia colocou ali. E para finalizar, gostaria de agradecer à rede de Fazenda Rio Grande, a Unisanta Cruz, nesta parceria nossa de instituição, para estarmos trocando estas possibilidades, que não são fechadas, são abertas, são múltiplas possibilidades, e que a gente possa continuar discutindo. Se alguém tiver interesse, eu autorizo a rede a passar o nosso contato, e quem quiser um contato direto pode pedir no Anitta, ou por colegas de vocês que têm o meu telefone pessoal, tenho o da Márcia também, nós nos colocamos à disposição. Não sabemos tudo, longe disso, somos pesquisadores, estamos caminhando sempre, olhando, ciência é isso, são descobertas, e vamos procurar contribuir pesquisando
diretamente no estrito senso e aquela ideia. Eu e a Márcia temos um diferencial. Nós estamos na universidade, mas estamos no chão da escola. Eu jamais deixo o chão da escola porque acredito nesta transposição de formar professores e profissionais da educação no superior, mas também atuar onde ela mais precisa, que é o chão da escola pública, democrática e para todos. Eu agradeço muito, tenham todos e todas um bom dia e estou muito grato por ter participado com vocês e me coloco à disposição para aquilo que vocês precisarem. Um grande abraço a todos e todas. Obrigado, professor Daniel, professora Márcia. Né, eu até lembro, Daniel, lá em 2002, quando você foi meu professor de História, e você deu uma avaliação, e eu não sabia responder aquelas perguntas, e eu escrevi, ficou marcado na minha vida. Eu escrevi embaixo a frase de Maquiavel, só sei que nada sei, daí eu complementei, mas só eu sei o quanto eu sei. E você me chamou, Lília, venha cá. Então, venha me falar o que você sabe. E eu falei, e você me avaliou pelo que eu falei. Então, o professor também tem que avaliar o aluno respeitando suas especificidades. Então, né, ficou marcado aí na minha vida. Né? Não apenas avaliar ali pelo papel, e sim pelo que o aluno traz. Então, parabéns, a Secretaria Municipal de Educação agradece, né, a participação de vocês, a contribuição. Quantos elogios nós temos ali no nosso chat, né? Agradeço aí, professora Jandira, né? Estendendo meu agradecimento a todos os professores da educação especial aqui do município. E estamos aí, tá? Então, finalizamos mais essa live maravilhosa e à tarde tem mais. Então, não percam. Muito obrigado, gente. Muito obrigada.